Eu tava esperando, já falei algumas vezes que eu preferia o Ivan, mas o Léo Jardim tem o mesmo nível, não sei. Cara, para mim o Léo Jardim tá se mostrando um goleiro comum, não faz milagre, não é aquele cara que pega umas bolas difíceis pra caramba. Inclusive acho que ele passa uma insegurança no gol, na minha opinião. E nos pênaltis, cara, para pegar pênalti igual ele fez ontem, pode me botar lá que eu faço a mesma coisa, que é daqueles pulinhos assim, ó. Quando eu bater, dá um pulinho pro lado, assim, nunca acerta um lado, nunca tenta fazer um negócio diferente. Ou se for escolher um lado, isso que me irrita, cara, no goleiro. Se for escolher o lado, pula pro lado que escolheu. Não fica fazendo aquele pulinho mais ou menos pra, se eu não conseguir escolher o lado, eu vou tentar pegar com o pé. Cara, eu acho que já passou da hora de dar chance pro Ivan ser o titular no gol. O Ivan que começou como titular e não vem sendo utilizado, não tem nenhum revezamento. E, cara, eu acho que o Jardim é um goleiro comum. Não acho um goleiro ruim, mas não passa a segurança que o Vasco precisa hoje. Ainda mais o Vasco, que eu acho que hoje ter uma segurança no gol é importantíssima. O que você acha sobre isso, Edmundo? Gui, a gente estava falando um pouco antes sobre os cobradores de pênalti. Quando você cobra pênalti, você também treina o goleiro, né? Então, se o Léo Jardim ficou até o final, se o Miranda entrou no lugar do Capasso só para bater o pênalti, era possível que entrasse também o Ivan só para pegar os pênaltis. Então, me faz entender que nas cobranças de pênalti, quem se dá melhor é o Léo Jardim, embora ontem, de fato, ele ficou igual o carteiro cego, né? Só indo no endereço errado. Mas faz parte. Cada um tem uma característica. Tem goleiro que escolhe um lado e vai. Se ele acertar, ele pega. Tem goleiro que espera até o último milésimo de segundo ali e vai atrás da bola. Se o batedor não capricha, não acerta aquela redezinha ali lateral, ele tem muita chance de pegar. Ontem, o Léo Jardim não escolheu nenhuma outra opção que lhe desse oportunidade de pegar os pênaltis. Faz parte, não estou aqui querendo decretar que ele não serve para o Vasco, ele teve ótimas atuações, mas acho que ele oscilou, teve bons e maus momentos. E goleiro tem que ser mais regular, tem que passar segurança para o time. Então, eu já defendia, até porque conhecia mais o Ivan, né? O Ivan foi convocado pelo Tite para a seleção brasileira, foi contratado pelo Corinthians, foi pedido pelo Zenit na troca do Yuri Alberto. Então, o nome dele estava um pouco mais em evidência aqui no futebol brasileiro nas últimas temporadas. O Léo Jardim estava lá na França já há alguns anos, reserva, a gente não via e pouco conhecia. Embora, ao chegar ao Vasco, ele tinha mostrado um bom trabalho em alguns jogos. Eu não sei, cara. De novo, eu acho que o técnico é muito bem remunerado para tomar esse tipo de decisão, né? Escalar o melhor. Eu só espero que a escalação do Léo Jardim seja uma escolha técnica, não financeira, como as pessoas especulam. E aí, Fábio, o que você acha sobre esse tema do Ivan, que para mim teria que ser o titular? Para mim, já passou da hora de colocar ele como titular. Não tem uma explicação válida. É claro que a gente não acompanha treinos, gente, mas é no jogo que você vê. Não é possível que o Ivan esteja tão abaixo assim que não consegue nem brigar por uma posição, o cara que começou como titular, cara. Isso que me deixa um pouco revoltado nesse sentido de não utilizar o Ivan. O que você acha sobre o gol do Vasco? Você vai lembrar que na quarta-feira eu recordava o jogo com Volta Redonda, que o Ivan falhou, né? Todos eles falham, eu acho que eles são do mesmo nível. Eu não consigo enxergar um Ivan tão superior ao Léo Jardim. É aquela coisa, botou o Ivan, tá legal, tá bem servido, nota 7. Botou o Léo Jardim, nota 7. O sistema defensivo do Vasco vinha sendo algo elogiado no início da temporada. Mas saiu o Rodrigo. Pô, o Rodrigo é o novo Beckenbauer. Não é o novo Beckenbauer, mas saiu uma peça da engrenagem que fazia
com que a engrenagem não sofresse. Sabe quando você está andando de bicicleta que vai destravando ali a corrente, está saindo, e saiu. Aí tem que recolocar no gancho, não, botar para girar direitinho. Então, o Vasco saiu, tem que recolocar gira para trás o pedal, encaixa para poder não ter erro. O Vasco não está conseguindo ter essa sequência. E aí está explodindo no goleiro. Qual foi a grande falha dele? Gente, há 3 jogos ele pegou pra cacete contra o Flamengo. 0-0, Gabigol sai na cara, ele pega, um chute do Everton Cebolinha lá em cima que ele pega, uma outra bola cruzada que ele pega. Então, assim, não vejo que aí esteja o grande problema, mas o torcedor está pegando no pé. Eu tenho lido também muita crítica. O Léo Jardim é fraco, o bom é o Ivan. Eu acho, pode ser que eu me engane, tomara que eu me engane, que se mudar, quem vai ganhar é o Vasco, mas acho que os dois são de um mesmo nível. O problema maior do Vasco não está aí, está na falta nas posições incorretas dentro do meio de campo, principalmente, e na vinda do Pedro Raul aqui atrás, o que está fazendo com que ele se desgaste e chegue lá na frente em condições ruins de finalizar. Se acertar, se botar cada um no seu quadrado, fazendo a sua função, o Andrei vai render. Eu tenho lido muito isso, não sei se aí no chat, agora eu não estou vendo o chat aqui, Gui. Muita gente diz assim, o Andrei entrou, piorou o Vasco. Vai pro Chelsea, tá com a cabeça no Chelsea. O Andrei tá arrebentando com o Vasco. Cara, o torcedor chega... Mal escalado, né? Mas o torcedor não quer saber isso, tá dizendo que ele que voltou mal. É isso que eu falo, você bota o cara, não ganha na função que você pensou, perde naquele é bom, porque ele não tá chegando na área. No Sub-20, ele foi artilheiro com o Vitor Roque, com 6 gols. Ele não tá conseguindo chegar na área, porque ele falou, eu tenho que correr para trás, eu tenho que estar lá na função, porque se eu olhar lá, o Rodrigo não tá. Então, assim, de novo, a gente vai bater na mesma tecla. A escalação das peças está equivocada. Se reorganizar o tabuleiro, digo aqui para você, dá para fazer jogo no domingo e vencer o Flamengo como já venceu. Agora, se entrar convidando, Arrascaeta, passeia por aqui, meu garoto. Fica à vontade, quer servir o Pedro, Gabigol, fica à vontade. Aí o cara vai se fartar de chutar, aí o goleiro falha, a bola cruza. Mas ninguém vê que como é que chegou, como é que construiu a jogada. Então, cada um no seu quadrado, vai. E outra coisa, Fábio, eu não tô falando que a culpa é do Jardim, pelo amor de Deus, tá, gente? Não é a culpa, eu tô falando de uma das coisas que eu mexeria. Eu não acho que o Ivan falhou contra o Volta Redonda, é que eu acho que o Ivan no 1 contra 1 é um goleiro que faz mais milagre, por exemplo. Eu já vi algumas vezes ele fazendo isso, principalmente na Ponte Preta, tá, gente? Ele é um goleiro que no 1 contra 1 ele cresce, diferente do que tá me parecendo o Léo Jardim, que até pega umas bolas dificinhas e tal, mas não faz milagre como o Ivan parece que faz. Goleiro bom, gente, goleiro bom falha. Pode lembrar do Marcão. A gente vê o Cássio hoje no Corinthians. É um goleiro que falha, mas de repente em jogo decisivo cresce, entendeu? Isso que eu acho que é a diferença. E falando sobre... Cara, o negócio do Flamengo, bicho, sabe o que eu acho que me deixou mais pasmo? Porque o Vasco, no jogo que ganhou do Flamengo, o que o Vasco fez melhor do que o Flamengo? Preencheu o meio de campo, dominou o meio de campo do Flamengo, com o Rodrigo jogando. E aí ele tira simplesmente o Rodrigo e não preenche mais o meio de campo e deixa o Arrascaeta livre. O melhor jogo do Arrascaeta no ano foi contra o Vasco, cara. Isso que eu deixa doido, bicho. Tomara que o Barbieri corrija agora para esse final de semana. O Edmundo... Eu queria levantar uma bola, porque assim... Vamos botar todos os jogadores do meio-campo do Vasco, só de meio-campo. Quem são os melhores, ou pelo menos os que mais se destacavam? Era o Jair e o Andrei, né? E eles se destacavam como meia-direita. Lembra daquele meio-campo antigo, aquele chamado tripé, né? Um triângulo, né? Isso. Um triângulo. Que era, cara, sei lá, melhor meio campo que eu já vi na minha época. Desculpem aí o torcedor vascaíno, mas o que eu já vi, melhor que eu já vi, Andrade, Adil e Zico. Tá? Só para ilustrar. Um volante, meia-direita e um meia-esquerda. Ponto. Dito isso, o Andrei e o Jair se sentem mais confortável jogando de 8. Então, o mais correto seria o Barbieri dizer ou o Jair ou o Andrei. Mas mexer no Rodrigo, não.
Porque o Andrei não faz bem a função do Fato. Rodrigo, o Jair não faz bem a função do Rodrigo, e ambos têm dificuldade de fazer a função do Alex Teixeira. Tudo bem, porque é outro jogo. Eu jogo futevôlei hoje, né? Eu cheguei no futevôlei destro, cheio de vícios. Então, eu só consigo jogar pelo lado direito. Quando eu vou para o outro lado esquerdo, eu sou pior do que eu já sou. É uma vergonha. São vícios que você tem dificuldade. Acho que o grande problema está aí. Para escalar Jair e Andrei, ele sacrificou o Rodrigo e perdeu o Andrei. Então, o erro é total. Não conversei com ninguém me contou essa história, só estou tentando achar um porquê. Norte, né? Um porquê E Edmundo, do Barbieri. há 12 dias, no Vasco... Ô, grande Dieguinho! No Vasco e Flamengo, há 12 dias, o meio-campo começou Rodrigo, Andrei e Jair. Foi a volta do Andrei. Esse foi o meio-campo que começou. Aí, durante o jogo, o Rodrigo saiu, o Marlon Gomes entrou, o Alex Teixeira saiu, entrou o Figueiredo, o Jair saiu, entrou o Barros. O Vasco terminou aquele jogo com 3 moleques. Andrei, Marlon Gomes e Barros, mas terminou o jogo. Não começou o jogo com o Andrei de 5. Foi uma situação de jogo durante a partida. O início foi Rodrigo, e salvo engano, o Rodrigo saiu, depois até confiro o tempo exato dele, mas saiu dos 20 e tantos minutos de partida. Acho que então, ele assim, tinha um amarelo, por isso que ele saiu. E o Vasco piorou. Sim. Piorou. Depois ele botou o Barros para recompor. Ele saiu aos 16. Estou até olhando aqui, saiu aos 16 minutos. Isso. Quase 20 minutos. Então, assim, antes daquela paradinha técnica. Então, assim, o primeiro tempo, ele jogou com o Rodrigo. Andrei tentando se encontrar com o Jair, que aí talvez esteja também uma dificuldade. Os dois jogam com a mesma função, pelo lado direito, como é que vai fazer para os dois se encaixarem? Aí, meu irmão, é o treinador que tem que ajustar. Mas dá para jogar junto. Não, é que assim, me parece, o que me dá a impressão é que o Barbieri acha na cabeça dele que ele é obrigado a jogar com o Jair, com o Andrei, com todos esses jogadores. Parece que tem na cabeça dele, não, preciso dar um jeito de colocar eles todos para jogar juntos ali no meio de campo. Não tem como, vou tirar o Rodrigo, vou botar o Andrei, tentar colocar o Andrei, Jair, o Alex Teixeira. Me parece que na cabeça dele. É a chamada escalação seletiva, né? Exatamente. Primeiro pelo nome, segundo pelo desempenho. Futebol não é isso. Futebol é primeiro pelo desempenho. Tem um terceiro elemento aí, Edmundo. E quem não vai me dar problema é ficar no banco. Com certeza. Também tem essa. Porque por exemplo, cara vai subir com a tromba desse tamanho. Isso está acontecendo com o Marlon Gomes também. Vai começar agora, Fábio. Porque o Marlon Gomes é muito cobrado, o Barbieri, porque o Marlon Gomes vai ter que ser titular. Conseguiu segurar porque ele voltou de lesão. Agora ele já tá... Pô, preciso colocar aqui, eu vou fazer. Botou na esquerda, cara. Me desculpa, cara. Não é assim. Ele foi vaiado ontem. Eu não estava em São Januário, eu fiz o jogo de casa. Aí... E aí alguns amigos que eu encontrei, eles falaram, cara, você sabe que absurdo, vaiaram o Marlon Gomes. Eu falei, mas o torcedor fica desesperado. Aí ele enxerga no cara a válvula de escape. Porra, Marlon Gomes, vai pra dentro. O cara fala assim, porra, não posso. O homem mandou correr por aqui, pô, sou assistente do Bandeirinha, corro junto com ele. Pô, não, mas a torcida real... No jogo de ontem, teve vaias para quase todos os jogadores. Teve um superchat que até passou perguntando se o Capasso jogou mal. Para mim, a zaga fez um jogo normal, ok. Aqui foi a criatividade foi o problema do time. Gente, o Capasso, desculpa, o Capasso ele é em cima e antecipar. Dá a bola para sair jogando. Não vai. Não é a característica dele. Mas em cima ele é bem seguro. Para antecipar, ele é bem seguro. Agora, pô, sai para ele distribuindo o jogo. Com categoria, como diz o Pascoal. Não vai, pô. Não é a dele. Tem que saber de novo o que é cada um, né? Mas aí, Fábio, você tem razão. Mas aí também tem um erro de observação. Eu vou contratar um técnico que sai com a bola desde o campo de defesa. Pô, Léo Pelé preenche esses pré-requisitos. Capasso não, né? Entendeu? Por isso que ele acabou entregando a paçoca
no clássico contra o Flamengo. Cara, não é uma crítica, acontece. Só vai acontecer. Eu nunca mais vou perder um pênalti na vida no Maracanã. Porque eu nunca mais vou bater, porque eu já parei. Só acontece com quem está lá no campo. Eu respeito e acho que o cara, para chegar no profissional do Vasco, ele tem que ter muito, mas muito talento. Claro, Muito claro, talento. claro. Tá? Não é qualquer um. Todo mundo gostaria. Teria uma fila gigantesca, eu diria até de 200 milhões de brasileiros gostariam de estar ali no lugar do Barbieri, no lugar do Capasso, jogar num gigante como é o Clube de Regatas Vasco da Gama. Dito isso, você tem que contratar de acordo com as características do seu treinador. Não contratar por contratar, sabe? É que a gente ficou com uma tendência a querer as contratações, e elas vieram. Mas muitas delas não jogam, né? Ou se jogam de características diferentes do que o time apresentou até agora. Só que, cara, não é só essa após a derrota contra o Flamengo e esse vexame, para mim é um vexame, essa eliminação contra o ABC. Aliás, tem bastante superchat. Deixa eu ler os superchats aqui, gente. Vamos lá. José Lucas Nunes da Silva. Obrigado a todo mundo que mandou superchat. Eu fui colocando alguns aqui que não eram perguntas, tá? Já durante a live para apagar aqui. Ed, comecei a torcer em 97 para o Vasco. Meu pai não acompanha fute, mas eu nasci um fanático vascaíno. Ó, olha, Fábio, um fanático vascaíno. Para mim, o Vasco deveria ter preparado melhor taticamente e priorizado a Copa do Brasil. Concorda com ele, Edmundo? Cara, assim, hoje tudo para o Vasco é super importante, né? Se o Vasco perder ou não ganhar, né? Se não ganhar do Flamengo no próximo domingo, ele só vai ter o brasileiro. Pode ser muito bom, porque a gente vive num país continental, as viagens são muito longas, você sair do calor do Nordeste para o frio do Sul faz uma diferença muito grande, enfim, tudo isso. Agora, nesse momento de reconstrução, seria legal ganhar alguma coisa, né? E hoje o que está mais palpável, né? Ou pelo menos estava até o jogo da segunda-feira, né, Fábio? Era o Carioca. O Vasco com vantagem para cima do Flamengo, coisa que não acontecia há muito tempo, para chegar a uma final contra a Volta Redonda ao Fluminense. Bem possível, bem palpável de ganhar. Seria uma alegria gigantesca para o torcedor vascaíno. Ninguém acreditava, ninguém imaginava que o Vasco fosse novamente eliminado na segunda fase da Copa do Brasil, só que dessa vez dentro de casa, né? Ninguém esperava. Nossa, cara, é inacreditável, mas tudo bem, vamos.